ser vencedor? Esforça-te mais. Sacrifique-se mais para que você veja a glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor Jesus nessa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém. Deus seja louvado na vida da família Conzic. Glória a Deus. Que domingo abençoado, irmãos. Tivemos hoje uma escola bíblica também abençoada demais. Gente, eu estou sentindo hoje a igreja... Será que ainda é reflexo da vigília? Né? Costuma ter mais gente, né, irmão? Mas, irmão, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Juízes. Eu pensei que ia para 2 Coríntios hoje de novo, mas a gente faz planos, mas a última resposta ela vem da boca de Deus. Não é verdade, meu pastor Roberto? Vamos para Juízes 1. Deus abençoe o sublime louvor, essa juventude. Galera aí que está firme hoje aí na presença de Deus, conduzindo esse trabalho, que vocês continuem sempre sendo um instrumento de Deus, né, irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Livro de Juízes, capítulo 1. Vamos ler uma palavra do Senhor. Eu trago uma palavrinha, né? Porque crente não fala palavrão. Para a nossa meditação hoje. Capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Vamos lá. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus. E feriram deles a Bezeque e 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Pode assentar nessa noite? Você pode liberar suas mãos e aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Glória seja dada ao nome de Jesus. Estamos diante de uma mensagem muito poderosa que fala de uma maneira muito forte aos nossos corações. E como eu disse na semana passada, hoje eu iria ministrar sobre as maneiras que temos para identificarmos, né, as fortalezas do inimigo. Mas aí, eu meditando na palavra, estudando, orando, o Senhor me conduziu a este livro e a esta passagem, que é o livro de Juízes. E eu tenho a certeza que da mesma forma que eu fui ministrado
a igreja também será ministrada nesta noite. Como eu sempre digo, irmãos, domingo, vocês vão estar sempre vendo o pastor pregando. Claro que toda a sua regra tem as suas exceções, haverá domingos que terão outros homens e mulheres de Deus para pregar a palavra, mas o pastor precisa pregar as ovelhas, na verdade, né? O pastor precisa dar uma palavra pastoral, e por isso que vocês constantemente aos domingos vocês vão me ver pregando a palavra do Senhor, porque esta é uma responsabilidade minha de vos passar a palavra de Deus. E responsabilidades que é nossa, a gente não pode passar ela para outras pessoas, porque são nossas responsabilidades. E Deus, ele me levou a essa passagem. Aqui a gente está no período, vamos dizer assim, da decadência espiritual de Israel. Porque conhecemos bem o livro de Juízes e a gente sabe que o livro de Juízes é o livro de altos e baixos do povo de Israel. Por quê? Porque Josué morre, os anciões daquela geração morrem, e aqui o tempo vai passar e a gente conhece bem, no decorrer do livro de Juízes, que o povo de Israel sempre se inclinava à idolatria. E quando eles se inclinavam à idolatria, o Senhor permitia que coisas ruins acontecessem a Israel, inimigos prevalecessem. Aí o povo voltava para o Senhor, e o Senhor, com sua misericórdia, levantava um juiz, e assim sucessivamente. Mas nós estamos aqui em um período onde os ensinamentos de Josué ainda tinham uma certa força no coração do povo. Nós vamos ver aqui, por que eu falo isso? O próprio texto, aqui fazendo uma exegese do texto, a gente vê que o próprio texto nos revela isso. No versículo 1, e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Se eles perguntaram ao Senhor, então isso significa que eles ainda estavam guardando uma fé em obediência a Yahvé, ao Deus que tirou eles da terra do Egito e fez com que eles peregrinassem pelo deserto. E eu acho lindo isso aqui, porque o texto vai dizer que eles perguntaram que quem primeiro iria continuar a guerrear para tomar as terras que Deus prometera àquele povo. E Deus, como é um Deus que faz questão, vamos ver se vai sair um glória aqui. Deus é um Deus que faz questão de responder oração. Saiu não, né? Tá bom, eu dou glória sozinho. Glória a Deus. Mas eu vou repetir. Deus, ele faz questão de ouvir oração. Oh, meu Deus. Ele respondeu, Judá vai. Porque é muito bom, irmãos, quando a gente coloca Deus na frente das nossas coisas, dos nossos projetos. Muito bom é perguntar para Deus, porque quando você pergunta para Deus se pode, você está demonstrando uma dependência a Deus. Você está querendo dizer assim, Deus, eu não dou um passo se o Senhor não me falar. Por isso que Deus se agrada. Quando você pergunta para Deus, você está querendo dizer que Deus está em primeiro lugar. Louvado, e que você crê fielmente naquilo que Deus irá determinar para a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Deus disse, Judá vai. E a gente aqui vê outra coisa linda no texto, porque o texto vai dizer que Judá chama Simeão e fala, meu irmão, vem comigo, vamos pelejar, porque quando você for, eu vou contigo. Isso aqui fala de unidade e fala de humildade também. Judá percebeu que a ajuda era bem-vinda, que ele precisaria de ajuda para poder guerrear contra os seus inimigos. Humildade. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós termos humildade no coração. A humildade nos faz reconhecer quando precisamos de ajuda. Quando precisamos chegar para um irmão e pedir uma ajuda. Glória a Jesus. A humildade nos faz
nos dá a sensibilidade de mostrar as nossas fraquezas. Faz demonstrar, principalmente para Deus, que sem Ele nós não podemos fazer nada. A falta de humildade, irmãos, nos leva à ruína. Salomão não falou isso? Da soberba procede a ruína, mas da humildade procede a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas afundam o barco simplesmente porque não querem pedir alguém para lhe ajudar a tirar a água do barco? Nesse caso aqui a gente vê que Judá, ele falou: pô, vem comigo, vamos guerrear. O povo é forte. Eu preciso de homens. E eles guerrearam. Nós vamos perceber aqui que Deus ele já tinha prometido a terra para o povo de Israel. Mas nós vamos também perceber que a terra também não foi dada de mãos beijadas. Eles tiveram que guerrear pela terra. Tem alguém aqui comigo? Não é simplesmente, quando a Bíblia nos ensina a descansar no Senhor, não é simplesmente botar uma rede na varanda e dizer: eu vou esperar Deus fazer, porque Deus vai fazer. Não. Quando Deus fala que tem algo para nós, isso Ele quer dizer assim: a minha parte eu já estou fazendo, agora faz a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não gosta de preguiçoso na sua presença. Deus não gosta de pessoas omissas na sua presença. Deus é um Deus que realiza a promessa, mas Ele sempre fala: esforça-te e tenha de bom ânimo. Tem alguém aqui pegando essa palavra? Pô, Deus falou que vai me prosperar. Aí você vai esperar cair do céu? Vai ficar jogando na Mega Sena para chegar mais rápido? No tigrinho? No leãozinho? Tem crente que está achando isso normal. Isso não é normal não, hein, crente? Eu estou falando para você. Negócio de tigrinho, leãozinho não é normal não, hein? Você vigia com isso, hein? Ah, mas eu conheço fulano que ganhou 40 mil, eu conheço fulano, manda ele botar na ponta do lápis quanto ele já gastou para poder ganhar aquilo. Fica ligado. Deus é um Deus que gosta de um povo que trabalha, que se esforça. Louvado seja o nome do Senhor. Como é? Joga no tigrinho, mas tem a mão fechada para ofertar na casa do leão da tribo de Judá. aí quer vitória. Não tem vitória, Dudu? Não tem vitória. Então a gente vai ver que Deus ele gosta de quem se esforça na presença dele. Deus gosta de quem faz sacrifícios na presença dele. Vai ter uma hora que Deus vai te chamar para o sacrifício. Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Jesus. Quando eu olho para a palavra, para o verbo plantar, semear, eu vejo a Bíblia dizendo que a semeadura às vezes é com choro. Ô glória! A semeadura não é sorrindo, a colheita é sorrindo, mas às vezes a semeadura ela é com choro, ela é com calo na mão, aleluia, ela é com suor no rosto, ela é com você acordando 4 horas da manhã, ela é com você abrindo mão de lazer. Se eu perguntar aqui para alguém que é formado, alguém que está exercendo alguma coisa que é formado, se eu perguntar aqui, claramente você vai ver, que é bem claro, você vai ver que ele falou que às vezes abriu mão de certas coisas na sua juventude, na sua adolescência. Para quê? Para estudar. É choro. Ver alguém indo partir para o futebol, passear, gastando dinheiro com um sapato novo, com uma roupa nova, mas ele está gastando dinheiro com livro, ele está estudando,
Enquanto às vezes alguém pede para o pai comprar um videogame da última geração, ele está, não, pai, eu prefiro que você pague esse curso para mim. Porque todo êxito, toda vitória requer um esforço. Glória seja dada ao nome de Jesus. A gente, por não ter essa cultura, às vezes, por não aprender assim, mas Deus é tão bondoso que quando a gente envelhece, entra na presença de Deus, Deus nos dá a chance de começar a plantar para conquistar. Aí a gente começa a estudar, a gente começa a fazer curso. Não é verdade, irmão? Eu comecei a dar valor mais ao estudo depois que eu me converti. Eu entendi que eu era o inimigo tapando os meus olhos, dizendo que a vida é de momento, mas Deus me ensinou, não, se você quer ganhar bem, você tem que se preparar para você ganhar bem. Até mesmo no mais simples trabalho que for, você tem que entender do que você faz, e isso requer esforço. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome. Isso requer a renúncia de uma festa. Pô, fulano, sábado vai ter uma festa, mas não posso ir por quê? Eu vou estudar para uma prova na segunda-feira. Me ajuda a ser pregador coach? Fala para o teu irmão, esforça-te. Fala, esforça-te. Ah, tá fraquinho, irmão. Fala, esforça-te, irmão. E aí, toda a área. Tem pessoas que querem ser bom pregador da palavra de Deus, mas não estuda a palavra. Tem pessoas que querem pegar o microfone, querem inventar jargão, mas não busca. Tudo tem que ter um esforço. Já que ninguém acha que Deus, não, tudo é um esforço. Às vezes tudo é uma renúncia. Esforça-te e tenha de bom ânimo. Juventude, esforça-te e tenha de bom ânimo. Para conquistar lá na frente, tem que se esforçar agora, irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vejo esses jogadores de futebol hoje, já viu um jogador de futebol famoso hoje? Faz uma entrevista com eles. Pergunta para eles se eles tiveram infância. Muitos deles ficaram em alojamento, anos e anos longe da família. Dormindo em porão de clube. Sendo jogado para cá, sendo jogado para lá, sendo jogado para cá, sendo jogado para lá. Mas eles entenderam, muitos deles, que para eles terem o que eles têm hoje, precisava de fazer aquela renúncia, de se esforçar. Um atleta que quer ser campeão, você não vê ele de bobeira. Já viu os atletas de MMA? Os caras em 2 meses, eles viram um monstro. Do nada. Tu olha na câmera, eles estão magrinhos, né? Aí quando você vai ver no dia, rapaz, os caras se transformaram, parece até que igual o Goku, né, do Dragon Ball Z, né, viraram o Super Saiyajin, mas não, os caras se trancaram, se isolaram para poder treinar. Até o Goku tá aí, eu já assisti muito Goku, ele queria ficar forte, ele sumia, meu irmão, e ficava lá, treinando lá. Deus não dá nada para ninguém de mão beijada, pega essa palavra aqui, se você quiser. Glória seja dada ao nome. Quem dá de mão beijada é o diabo. O diabo te dá fácil para você perder fácil. Mas quando você se esforça para Deus, para poder ter, é Deus que te dá. E aquilo que Deus te dá, dificilmente você perderá. Sabe por quê? Quem está comigo aqui? Você aprende a valorizar aquilo que você conquistou. Quando a minha mãe comprava tênis para mim na minha adolescência, eu chegava em casa assim, pegava o tênis e emprestava. Pode usar, fulano. Porque eu não sabia o valor, o dinheiro que foi gasto para aquele tênis. Eu só tinha ele no pé. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu comprei o meu primeiro tênis, não, empresto não, meu irmão, isso aqui foi caro. Eu trabalhei muito para ter esse tênis. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser vencedor? Esforça-te mais. Sacrifique-se mais para que você veja a glória de Deus na sua vida. Agora nós vamos ver que ele sai para a peleja. É uma palavra pastoral. Eu estou pedindo a Deus, eu quero pregar calminho, que eu tenho que ensinar, irmão. Agora a gente vai ver que ele vai lutar contra os cananeus, os perizeus. E porém tinha uma cidade por nome de Bezeque.
e cujo governador desta cidade era Adoni-Bezeque. Vamos entrando aqui na mensagem, que vai apertar, se você achou que está apertando, vai apertar mais um pouquinho aí, irmão. Se não for falar igual um pastor meu que eu tive, se não quiser dar glória, dá ai, mas se manifesta para Jesus hoje, que Ele quer te curar e quer te fortalecer nessa terra. O texto diz que eles vão lutar contra Adoni-Bezeque. O nome Bezeque no hebraico significa relâmpago, ou faísca, ou algo que é muito rápido, que é muito ágil. Bezeque fala de agilidade. Bezeque fala de habilidade, pronta para alguma coisa. E essa cidade chamada Bezeque, ela é uma cidade, por natureza, estratégica, que dava vários pontos para conquistar outras cidades de forma rápida. Adoni vem da palavra Adonai, que significa Senhor. Então aqui o nome do rei não é Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque é um título, como faraó. Não era o nome do rei, era o título que ele tinha. Adoni-Bezeque, Senhor do relâmpago, ou Senhor daquela cidade, Senhor. Por que ele tinha esse nome? Por causa de sua habilidade. Por causa do poder que ele tinha de conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Relâmpago naquela época e até hoje dá medo. Quem tem medo de relâmpago aqui, levanta a mão. Eu levanto aqui, ó. Irmão, quando começa a relampear, eu fico logo, meu Deus, está relampeando. Eu desligo tudo, boto o cabeça quietinho lá. Eu tenho. E imagina naquela época. Então, quando se falava de Bezeque, se falava de medo. E a Bíblia prova que ele era poderoso. Por quê? Ele mesmo falou que ele tinha 70 reis que comiam migalha debaixo da sua mesa. Aleluia. Bezeque é o camarada que não respeitava o inimigo. Ele não destruía o inimigo. Estou começando a entrar na mensagem. Ele cortava os polegares para humilhá-los. E depois que ele cortava os polegares, quem é de Bíblia sabe que cortando os polegares, por que cortava os polegares da mão? Para segurar uma espada tem que ter a mão inteira, para você conseguir firmar a espada. Mas com o polegar cortado, não tem como, não tem agilidade para manejar uma espada. Louvado. Porque Adoni-Bezeque, meu presbítero Márcio, ele faz questão de cortar o polegar dos seus inimigos, para eles não terem agilidade de mover a espada. Adoni-Bezeque, ele tem também por costume cortar o polegar dos pés, porque dava equilíbrio. Não dá equilíbrio o pé? Mas os polegares cortados, a pessoa já não tem mais agilidade. Um corpo mutilado, ele não tem mais a mesma agilidade que um corpo normal. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja é o corpo de Cristo. E é por isso que Adoni-Bezeque faz de tudo para mutilar a igreja. Mas aqui na família Konzik ele está repreendido em nome de Jesus. Porque aqui tem Judá, tem Simeão. Tem Judá e Simeão aqui. Dá uma glória para Jesus aí, irmãos. Pelo menos agora você vai dar glória. Não sei se vai continuar dando. Mas vem cá comigo. E além de cortar os polegares, Adoni-Bezeque botava para comer debaixo da mesa, migalha. Aleluia, humilhava. Porque a intenção de Adoni-Bezeque é humilhar. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de comunhão. A Bíblia não ensina isso? Na Santa Ceia, sentar à mesa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Para cear. Só que a posição da mesa, isso aqui não tem nada a ver com a mulher cananeia. Aqui o negócio é bem mais diferente, bem mais forte. Porque olha a palavra que Deus revela. Adoni-Bezeque está na mesa,
mas na posição errada. Ou perdão, os 70 reis estão na mesa, mas na posição errada. Porque quem realmente tem comunhão, senta na mesa para se alimentar. Oh, aleluia. Mas Adoni-Bezeque não deixa sentar na mesa. Ele coloca debaixo. Quem está me ouvindo aqui, irmãos? Ou seja, você pode ficar até na mesa, mas não no lugar de honra, mas no lugar de humilhação. E aqui eu prego. Quantas pessoas estão na mesa, mas estão no lugar errado, porque Adoni-Bezeque está mantendo lá. Vou entrar, irmão. Qual é a posição da mesa que você está hoje? Está na mesa, mas não desfruta, porque está humilhado. Deva se queime, jorebasse e relevasse. Está na mesa, mas não está comendo pão, está comendo migalha. Ah, mas a mulher, mas quem deu a migalha para a mulher cananeia foi Jesus. Aqui é Adoni-Bezeque, que simboliza o diabo. Você não precisa sair da igreja, não. Você pode estar na igreja, achando que está na mesa, mas você está debaixo da mesa. Ele é o mestre da ilusão. Adoni-Bezeque, ele nos engana, presbítero Joaquim. Eu estou na mesa. Eu estou perfumado. Estou bonito. Estou carregando Bíblia. Participo de um culto de vez em quando. Doce quem o iré. Lerecandio se queime na sala. Está iludido. Mas está com as migalhas. Não consegue se banquetear das maravilhas que realmente tem na mesa que Deus dá. Mefibosete era aleijado, mas quem botou ele na mesa foi o rei Davi. Mas aqui é Adoni-Bezeque. Jovem, não precisa sair da igreja, não. Vem para a igreja. Só quando vocês quiserem. Pode misturar o culto de vocês com as coisas do mundo. Pode ter como ídolo aquele cantor de pop, aquele cantor de rock, que do mundo que você acha bonito. Pode vir para a igreja e ficar disperso. Não precisa você se preocupar em querer aprender a Bíblia, não. Isso é retrógrado. Isso é coisa do passado. Não precisa ouvir os conselhos dos seus líderes, dos seus pastores, não. Ah, quando eu quiser eu vou para a igreja. Adoni-Bezeque está te enganando e você está por fora. Ele está cortando o seu polegar. Ele está te deixando, ele está te iludindo. Ele está te humilhando. Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para vocês, igreja. Quantas pessoas nas garras de Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque quer que você carregue a Bíblia online, no celular, mas ele não quer que você leia para você aprender. Ele quer até que você aprenda aquela frase de efeito que está no TikTok, que está no Kawaii, mas ele não quer que você mergulhe na profundidade da palavra, porque ele sabe que se você mergulhar na profundidade da palavra, ele não vai te enganar. Tem alguém comigo aqui para dar glória, irmãos? Não precisa ler Bíblia, carrega ela.
Ministros, Adoni-Bezeque, não quer que a gente saia daqui de cima, nós de pode ficar aqui em cima. Só não coloca Deus como prioridade. As outras coisas são prioridade, mas Deus não. Irmãos, Adoni-Bezeque quer que vocês cantam bem alto, mas não consagra não, não jejua não, não busca não. Irmãos, Adoni-Bezeque quer até que você pode ir para o culto, mas escolha o culto melhor que você acha melhor para você ir. Não precisa ter compromisso. Músicos, vocês podem até tocar. Vocês podem tocar à vontade, mas não consagra não. Não tenha desejo de ver vidas sendo restauradas na presença de Deus, não. Pode chegar aqui e tocar à vontade, quando der a hora da palavra, larga. Graças a Deus que você não faz isso. E vai lá para fora. Bater papo, conversar. É isso que Adoni-Bezeque quer. Ele quer que a gente viva de migalha. Ele corta os polegares. Eu falei que ia apertar, né? Me culpa não. Porque hoje é noite de restauração, de renovo, na presença de Deus. 70 reis. Rei não fala só de título, não. Rei fala de toda uma filosofia de governo. Adoni-Bezeque não está aprendendo só um rei, não. Ele está aprendendo um governo. Ele está aprendendo uma ideologia de vida. Quando Adoni-Bezeque consegue prender um crente, ele não está aprendendo só a pessoa, mas ele também está aprendendo aquilo que Deus tem nela, que ela pode liberar para ela e para a família dela. Porque o que nós recebemos aqui quando nós nos reunimos para cultuar, nós vamos transferir para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, para que eles sejam abençoados. Mas Adoni-Bezeque não quer isso não. Ele quer que a gente chegue em casa e fale mal do culto. Ele quer que a gente chegue em casa e fale mal do pastor, mal do rapaz que tocou errado. Ele não quer que você libere a bênção na tua casa, não. Ele não quer que quando de repente alguém na tua casa, como é que foi o culto hoje? Ele não quer que você fale assim, poxa, o culto foi uma bênção. Teve louvor, teve palavra, não. Ele quer que você fale assim, pô, estava até bom, até o pastor começar a pregar. O pastor estava fora da posição. Estava até bom, até as irmãs cantar. Nossa, cantaram tudo desafinado. Aí aquele que está desviado dentro de casa pensa, pô, como é que eu vou para a igreja? Não vou não. Se lá está assim, é melhor ficar aqui fora. Mas sabe que eu glorifico ao Senhor? E aqui eu termino porque já é 8h04. Que o texto vai dizer que agora quem vai guerrear com Adoni-Bezeque é Judá. Ô glória, quem pode adorar ao Senhor Jesus aqui? É Simeão. Adoni-Bezeque pensou que ia ter uns 71 debaixo da sua mesa, só que agora ele caiu do cavalo, porque agora quem está chegando não é qualquer uma pessoa, não, é alguém que está cheio, aleluia, de propósito de Deus no coração, porque Adoni-Bezeque só consegue prender quem não tem propósito, mas quem tem propósito, aleluia, vai partir para a batalha e vai colocar Adoni-Bezeque no lugar dele. Cadê você? Você está aqui? Você está aqui? Aleluia, eu tenho uma palavra para te pregar nessa hora. Você é a pessoa que vai colocar Adoni-Bezeque no lugar dela. Ele estava vencendo até agora, mas a partir de hoje ele vai conhecer o leão da tribo de Judá através da sua vida. Você pode pegar essa unção. Você pode falar para você mesmo, Adoni-Bezeque,
O seu reinado acabou hoje. Fala para ele: você não vai reinar na minha casa, você não vai me tirar da posição na mesa. Eu estou na mesa não como escravo, eu estou na mesa não como alguém derrotado, eu estou na mesa como príncipe, eu estou na mesa como filho, eu estou na mesa como sacerdote santo, eu estou na mesa como eleito, eu estou na mesa como a menina dos olhos de Deus. O meu lugar na mesa é lugar de honra. Quem recebe essa palavra nesta noite? Chega a hora de você dar uma sacudida na tua vida espiritual e mostrar para Adoni-Bezeque que ele não vai cortar os seus polegares. É você que vai cortar os polegares dele. Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Chega do cansaço, fala mais alto do que a vontade de buscar. Chega da tristeza, fala mais alto do que a alegria da salvação que Cristo colocou na tua alma. Chega, é hora de você mostrar que você veio não para ser vencedor, mas veio para ser mais do que vencedor na presença de Deus. Resistir na fé, Adoni-Bezeque. Resista na fé, Adoni-Bezeque. Fala para o teu irmão: resiste na fé, irmão. Fala. Isso, me ajuda a pregar aí, irmãos. Cadê? Poxa, não tem. Ah, não. O Ed é grandão, né? Faz minha segurança aí, Ed, que hoje a palavra foi meio. Quando eu for embora, para ninguém me bater lá na rua. Faz minha segurança. Tá bom? Mas chegou a hora de você dar uma guinada na tua vida espiritual. Chegou uma hora de você se colocar na posição, se sacrificar mais. Responde no teu coração: qual é a tua prioridade na presença de Deus? Responde para você aí. Qual é a tua prioridade? Porque Adoni-Bezeque, ele gosta de pessoas que não têm propósito. Levará candoce que lemar. Mas hoje Deus está colocando propósitos espirituais dentro de você. Ô, meu irmão, toma posse dessa palavra, por favor. Eu, como pastor, tenho tristeza às vezes de pregar palavra exortativa. Claro que eu quero chegar num domingo como esse e dizer que você não, mas Deus está mandando te alertar. É tempo de cortar o polegar de Adoni-Bezeque. É tempo de ele morrer na tua história, na tua vida. É tempo de você sentar na mesa e comer o melhor daquilo que papai preparou para você. Mas tu tem que tomar esse choque de realidade espiritual.